Qual o significado dos reinos que aparecem na profecia do capítulo 11 de Daniel? E o que isso nos revela sobre o Deus verdadeiro? É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica. Privilégio ter a sua companhia. Muito bom a gente estar juntos para estudarmos a Bíblia. Aqui no programa Escola Bíblica, nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através dos nossos guias de estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica da Novo Tempo. A gente tem uma escola de atendimento aos nossos alunos, envio dos nossos guias de estudos, de tirar as dúvidas, dos pedidos de oração. A gente quer estar cada vez mais perto de você. Então, nessa temporada, estamos estudando Profecias de Daniel. Se você ainda não pediu o seu guia de estudos, hoje eu vou começar o estudo número 14, que é o capítulo 11. Estudo número 14, capítulo 11 do livro de Daniel. Mas quero lembrar a você que todos os programas estão no nosso canal no YouTube, estão no NT Play, você pode assistir todos lá, tá bom? Todos os programas anteriores. A gente vai ter 16 lições aqui, a gente está chegando ao final, mas você pode acompanhar todos os programas, por isso peça seu guia de estudos, está aqui, ó. Reis em Guerra, que é o capítulo que é a lição 14 do nosso guia de estudos, tá bom? Então peça, e a base desse estudo está no capítulo 11 do livro de Daniel. Não esqueça, é o 12, 9, 82, 44, 44, 49. 12, 9, 82, 44, 44, 49 é o nosso WhatsApp para você mandar aquele recadinho, quero o meu guia de estudos. Aí vai receber um link, vai entrar no link, vai fazer o seu pedido, pode baixar já o PDF também, do jeito que você quiser. Então, peça seu guia de estudos e vamos juntos entender. A profecia tem o objetivo de dar-nos a certeza, eu tenho mencionado isso, tenho repetido, dar-nos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o objetivo é entender o que Deus deseja para a nossa vida. E que nós estamos diante das incertezas, como eu mencionei ontem, diante das dificuldades, dos desafios, mas nós podemos confiar inteiramente no Senhor. A nossa guerra, nossa luta, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas Miguel, o nosso príncipe, o nosso Salvador, está conosco. Foi a promessa que o anjo Gabriel disse a Daniel diante daquela angústia que ele estava passando. Vamos orar a Deus nesse momento ao abrirmos mais uma vez a sua palavra. Eu vou resgatar um pouquinho o que a gente estudou ontem, porque, como eu mencionei, o contexto do capítulo 10 de Daniel, ele nos elucida a compreensão dos 3 últimos capítulos, que é um cenário do que o povo estava passando no retorno para Jerusalém, do que o povo de Deus passaria nos últimos momentos da história da humanidade e o desfecho final, o resgate, a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez nesse momento, nos dá compreensão, nos dá entendimento. O Espírito Santo nos ilumine. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, que sempre estão aqui para aprender, para crescer no conhecimento. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá. O diretor está me dizendo aqui que hoje é aquele dia que eu curto demais, todos os dias, né? Mas esse é o dia dos recadinhos, olha só. Eu me chamo Lorival, moro aqui no município de Feira de Santana. Que Deus abençoe a todos da Escola Bíblica e manda um alôzinho para a igreja do bairro da Ladeira. Então, um abraço, Lorival, um abraço para os nossos queridos amigos de Feira de Santana, na Bahia. Bahia maravilhosa, né? A Bahia é demais, uma gastronomia excepcional. Um abraço para o Lorival e para os amigos da igreja da Ladeira, em Feira de Santana. Conheço Feira de Santana, tive o privilégio de fazer uma pós-graduação na Faculdade Adventista da Bahia, que fica em Cachoeiro, né, perto de Feira de Santana, e a gente foi à feira em alguns momentos ali. Então, um abraço para todos os nossos queridos amigos da Bahia. Tem um outro recadinho aqui, olha. A paz do Senhor Jesus, eu sou a Renatinha de Dom Viçoso, Minas Gerais, sempre acompanho Escola Bíblica pela TV. Um abraço, Renatinha, um abraço à linda família aí, que Deus continue cuidando de vocês. Um abraço para todos os queridos mineiros. Olha, 2 estados, a gastronomia no Brasil é maravilhosa, né? Mas 2 estados hoje que, né, falou da culinária baiana, falou da culinária mineira, como diz, né, de lamber os beiços. É coisa demais. Um abraço para você, Renatinha, para sua família. Que Deus continue cuidando de vocês, tá bom? E obrigado pela audiência, obrigado a você que acompanha o programa Escola Bíblica. Lembrando, o WhatsApp já está aí, 12 98109 1268, que é o WhatsApp do programa, para aquele recadinho. A gente sempre escolhe alguns para colocar aqui. Se quiser mandar foto, é muito legal. Então, assim a gente vai a gente interage mais com você, a gente está mais perto de você e da sua família. Tá bom? Vamos lá, vamos começar um dos mais desafiadores capítulos da Bíblia, um dos mais difíceis no processo de interpretação, que é o capítulo 11. Mas eu quero antes recordar o que a gente viu na lição 13, tá bom? No programa de ontem. O anjo Gabriel vem para consolar e explicar para Daniel o que estava acontecendo por trás das cortinas, o conflito. O anjo revela as qualidades e o desejo que Daniel tinha no coração de fazer a vontade de Deus. Ele se humilhou, ele buscou, ele clamou ao Senhor pelo seu povo. Terceiro, existe uma guerra espiritual por trás dos cenários políticos e religiosos do mundo. Miguel, o príncipe Jesus, está à nossa frente em qualquer batalha que enfrentemos. Nós estamos no meio de uma luta espiritual. Tem uma referência do texto que eu achei bem interessante a gente destacar, né, que é o verso 21 do capítulo 10. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. A certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Sequência, então. Vamos aqui agora o 6º item que a gente abordou ontem. Aquele que for fiel ao Senhor enfrentará lutas até o final da história desse mundo. Se confiarmos em Jesus, seremos vencedores. Eu não citei ontem, mas há um texto de Romanos. Eu gosto muito do capítulo 7 de Romanos, capítulo 8. Em algum momento já até falei aqui. Eles estão ligados, né? O capítulo 7 e o capítulo 8, e no verso 31, que vai terminar essa fala longa do apóstolo Paulo, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, da operação do Espírito Santo na nossa vida, daquilo que ele está fazendo. O que eu vou dizer diante de todo esse cenário? E aí ele vai citar: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? E a sequência vale a pena, né? Quem vai acusar? Quem vai procurar separar? Né? São ações que são feitas para nos afastar daquele que um dia nos salvou. Então nós estamos no meio de uma luta, mas o Senhor é vencedor, o Senhor está conosco, Miguel é o nosso príncipe. O capítulo 11, então, de Daniel, que é o que a gente vai começar a estudar agora, convido você a abrir a sua Bíblia, é um dos capítulos com maior desafio de interpretação da Bíblia. A gente tem, na sequência, ele não é... Como os outros capítulos que a gente vê em Daniel, em determinados momentos, a gente não sabe exatamente identificar que rei está agindo, que reino está agindo. Por isso, entender o capítulo 11 de Daniel, ele é melhor compreendido se a gente acompanha todo o estudo da Bíblia, ou melhor, todo o estudo do livro. E aí, quando a gente estuda o livro, a gente estuda outros textos da Bíblia. Por isso, para você que vem acompanhando, quando eu fizer uma afirmação aqui, esse é um processo de interpretação que existem várias ideias. Ou seja, existem outras interpretações de quem seriam especificamente esses personagens. Então, alguns é fácil da gente identificar, outros é mais difícil. Existem outras interpretações? Existem. Então, o que eu vou propor para você, o que eu vou apresentar aqui, é o que está dentro do cenário que a gente tem apresentado em todo o capítulo 11. E vai ficar mais fácil para você entender também, você que está acompanhando o programa. Se você tiver dificuldades e dúvidas, você pode fazer contato com a gente, mande sua pergunta, tá? Mas a gente não pode. Isso aqui é como o estudo da Bíblia, né? Quando você vai estudar a Bíblia, você não estuda isoladamente um texto, faz uma aplicação direta de um texto, existe um cenário. Por isso que eu quando comecei no capítulo 10, citei que o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 é como se fosse uma introdução, o capítulo 10, um corpo, né, da ideia, o capítulo 11, e a conclusão, o capítulo 12. Mas estão ligados aos outros livros, aos outros capítulos de Daniel. É como a gente estuda a Bíblia, não dá para isolar um texto e dar uma verdade definitiva, por isso que a gente estuda como um todo. Embora nem todos os detalhes fiquem claros no capítulo, a mensagem é geral e essa aqui é a mensagem que eu gostaria que você fixasse. A mensagem é que Deus é o Senhor da história. E a gente vê isso ao longo do livro. E a despeito dos governantes terrenos e de suas ações, Ele, Deus, vencerá o mal e salvará seu povo. Queridos, isso aqui é para a gente ter paz e certeza, confiança, né? Não importa. Então, fiquemos com esta mensagem, não só estudarmos o capítulo 11, mas ao analisarmos a vida, para a vida. Embora nem todos os detalhes fiquem claros, mesmo no contexto bíblico, a gente não consegue citar todas as situações, esclarecer todas as situações, e na vida, a mensagem é que Deus é o Senhor da história, e a despeito de quem esteja, de governantes terrenos e de suas ações, Deus vencerá o mal e salvará o seu povo. Porque eu já citei isso aqui, eu acho que vale a pena eu só resgatar. Como cidadãos, como cristãos, a gente sempre tem que fazer o melhor representando a Jesus Cristo onde nós estamos vivendo. Tenhamos a postura de Jesus, de quem Ele foi. Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Uma música muito conhecida no mundo religioso. Uma letra extremamente profunda e reflexiva. Esse é meu papel. Viver como Jesus viveu. Agora, eu não posso esquecer que eu não vou transformar a terra. A terra não será transformada por ações humanas. A terra será transformada pela volta de Jesus. É o que a gente vai ver no capítulo 12. É a volta de Jesus que vai nos dar um novo céu e uma nova terra.
Em tempos de incerteza, ali eu falei de forma geral, agora de forma individual, em tempos de incerteza, caso venhamos a enfrentar problemas financeiros, enfermidades ou qualquer outra crise, podemos nos apegar firmemente a Deus, sabendo que tudo está sujeito à soberania dele. Ele não deseja muitas coisas, mas tudo está sujeito à sua soberania. Então, olhemos de forma geral e olhemos de forma individual, é o que a gente encontra no capítulo 11. Então, vamos lá, Daniel capítulo 11, verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Qual é esse contexto? A gente já falou, o primeiro ano, o Império da Babilônia havia caído e agora o Império Medo-Persa é o império dominante. Então esse é o contexto em que a gente vai ter a descrição do capítulo 11 do livro de Daniel. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Então, sempre que a gente estuda um tema profético no livro, e eu já falei um pouco sobre isso aqui, a gente percebe que a gente tem uma repetição das profecias. Só que quando a profecia se repete, a gente tem um acréscimo desta profecia. E o que nós temos aqui? Uma repetição. Lá no capítulo 2, nós vimos os grandes impérios que dominaram o mundo. Os grandes impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Depois nós tivemos, no capítulo 7, uma ampliação do que nós encontramos no capítulo 2, quando a gente tem o sonho de Daniel dos 4 animais. E aí nós temos uma outra informação, nós temos o chifre pequeno que surge. Então, ele trouxe uma outra ideia. No capítulo 8, nós tivemos a visão do carneiro e do bode, repetindo e destacando 2 impérios, o Império Medo-Persa e o Império Grego. E aí nós tivemos outras informações. Tivemos a visão das 2.300 tardes e manhãs, e estudamos isso, entendemos isso. E no capítulo 9 nós tivemos uma explicação do significado maior desta visão. Então, cada vez que a gente tem a repetição, a gente tem uma outra informação. É o que acontece, e a gente vai perceber no capítulo 11. Então, eu te declarei a verdade, e eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Ele está sendo específico. E o quarto será acumulado de grandes riquezas. Então, verso 2 destaca 3 reis e haveria um quarto. Se a gente pegar historicamente, só a título de informação, nós temos aqui os 3 reis e o quarto que foi o grande rei, o mais rico de todos. Cambises II, aqui está o período de governo, o falso Esmerdes, 522, Dario, 522 a 486, e Xerxes, de 486 a 465. Esse é o mesmo Xerxes, aquele do contexto do livro de Esther. Então, só para a gente entender aqui um pouquinho. Então, ele está ampliando, ele está dando informações. Por quê? Porque na sequência, ele está fazendo a base histórica do que viria, porque na sequência ele dará outras informações. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Verso 3. Que grande rei foi esse? A gente tem que pensar no reino que vem depois do Império Medo-Persa. Um grande rei. Qual que vem depois? O Império Grego, nós já estudamos, já mencionamos, com Alexandre o Grande. Só que nós também entendemos, na sequência, a gente vai ver agora, que o Império de Alexandre o Grande vai cair. O Império de Alexandre o Grande
vai ser destruído porque ele se divide. Ele se divide nos seus 4 grandes generais. Deixa eu dizer para você, ele está fazendo essa descrição no capítulo 11 para apresentar um cenário de luta e de guerra entre o reino do norte e o reino do sul. Para fazer com que Daniel pense na realidade que eles viveriam, mas também no cenário futuro, ou seja, daquilo que aconteceria nos últimos momentos da história do mundo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, essa é a situação, um reino que vem e cai, um outro reino que vem e cai. Ele dá dados específicos. Agora, não esqueça, Daniel, o tempo, o que eu estou falando para você, é uma amostra do que acontecerá com o povo de Deus nos últimos momentos da história. E aí vai vir o capítulo 12, que é o grande tempo de angústia, como nunca houve. Então não se compara a tudo que foi visto até aqui. E o que isso tem a ver comigo e com você? Estudar a história, ver os acontecimentos, mesmo que a gente não possa especificar detalhes, é ter a certeza de que todos esses reinos passariam e um dia iria vir o final da história. Ou seja, o povo de Deus seria liberto. Então vamos lá, vamos na sequência. Se levantará um outro rei poderoso, ele reinará, verso 4, mas no auge, exatamente a descrição de Alexandre o Grande, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. A gente já fez essa descrição quando estudamos o capítulo 7. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Se você estudar a história, é exatamente o que acontece com Alexandre o Grande. São os seus 4 generais que vão, em realidade, dominar e dividir o seu reino. E 2 desses se tornam extremamente fortes no norte e sul, e eles entram em guerra. E deste reino surgiria um outro reino, que é o Império Romano, na sequência, e do Império Romano surgiria um poder político e religioso que, mais uma vez, aparece na profecia bíblica, aqui no capítulo 11, destruindo a verdade da palavra e perseguindo o povo de Deus. A gente vai ver com mais detalhes isso a partir de amanhã. Vamos lá, vamos lá. Então nós temos aqui a divisão, né, dos impérios e as regiões, divisão do Império Grego e os 4 generais de Alexandre que lideram, que dividem, né? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. São os 4 generais de Alexandre o Grande. Nós já vimos isso quando estudamos os 4 animais e quando estudamos também o carneiro e o bode. Sequência para a gente continuar. Vamos fazer uma pequena comparação rápida aqui, só para a gente ser didático, para quem já acompanhou. E se você quiser acompanhar, você pode tirar foto e depois conferir, só para comprovar e ampliar as ideias de uma profecia para outra. Então, Daniel, no capítulo 11, verso 2, a identificação da Pérsia, no verso 2, a identificação da Grécia, no verso 3, o rei poderoso da Grécia, Alexandre, e a divisão da Grécia, as 4 partes, a divisão do reino grego. No capítulo 8 e 9, nós temos exatamente isso. 3 e 20 é o carneiro e o bode, se referindo à Pérsia e à Grécia. 5 e 21, o chifre notável, que é o rei da Grécia. No 8 e no 22, a divisão do chifre em 4 partes. Então, só para você ter uma ideia, que ele está ampliando, que ele está trazendo outras informações e fazendo para a mente do profeta um cenário de preparação para o fim. Mas não só para a mente do profeta, mas para mim e para você. Para que eu e você entendamos qual é
o propósito da profecia. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Esse será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. O verso 5. Mas ao cabo de anos, verso 6, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com do rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do braço e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram e seu pai e o que tomou por sua naqueles tempos. Então, nós temos Ptolomeu e Seleucida, que se tornam poderosos, e eles, de alguma forma, vão entrar em conflito, mas vão tentar se unir, casando-se. Os filhos, eles tentam se unir. Isso está dentro da história, eu não vou ser específico aqui, até porque o nosso objetivo é outro ao apresentar, mas só para fazer a descrição. Então nós temos aqui, nós temos ao sul o Império Ptolomaico, de Ptolomeu, e Seleucida no Império do Norte. Eles se tornam poderosos e desses impérios vai surgir, e a gente já viu isso no capítulo 8, verso 9, o chifre pequeno. O poder primeiro, nós vamos ter o surgimento do Império Romano, e depois o chifre pequeno, que é um poder político religioso, que vai dominar e que vai influenciar o mundo e que está ligado à profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então aqui é só para você ter uma ideia, do verso 5 até o verso 15, nós temos então a guerra entre o reino do norte e o reino do sul. E aí ele vai detalhar esse conflito, o desejo de união deles, mas apresenta esse cenário de guerra, preparando a visão para o capítulo 12. Versos 16 diz: o que pois vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, uma referência do verso 9 do capítulo 8, ou seja, a terra da Palestina, o local onde estava centralizado o povo de Deus, e tudo estará em suas mãos. O que vier contra ele, fará o que quiser. Nós temos um império que vai surgir na sequência. Depois se levantará no seu lugar um homem vil, o qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Amanhã eu vou continuar. Mas nós temos aqui, claramente, Deus no controle da história da humanidade, e nós temos aqui, por trás dos sistemas políticos, uma luta espiritual. Porque, no fundo, é a mudança da vontade de Deus. E eu quero te convidar a estudar e a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você deseja? Pai, queremos fazer a Tua vontade, independentemente das circunstâncias que a gente viva e que o mundo está. Em nome de Jesus. Amém. A gente se encontra amanhã para continuarmos esse estudo. Um abraço.